Bem-vindos! Já estão em vigor as regras de segurança obrigatórias dos automóveis novos. Todos os carros comercializados na Europa são obrigados a ter 7 equipamentos. Crescem as dúvidas sobre o fim dos motores a combustão em 2035 e que papel vão ter os combustíveis na transição energética. Temas que juntaram especialistas em Lisboa numa conferência que contou com o ACP como orador. Esta semana vamos conhecer mais um modelo que está a concurso no ACP Elétrico do Ano. É o Audi Q8 e-tron, um modelo da categoria Premium. Entramos no mundo dos ralis pela porta pequena, ou melhor dizendo, fomos conhecer as miniaturas realistas dos ralis mais famosos do mundo. São estes os destaques desta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Já está em vigor a lei europeia que obriga os carros novos a virem equipados com 7 dispositivos que aumentam a segurança rodoviária. Detectores de obstáculos, avisos de sonolência do condutor e de distração são algumas das medidas que incluem também uma caixa negra que registra os acidentes. Está dado mais um passo pela União Europeia no sentido de baixar os números de acidentes na estrada. Entrou em vigor a 7 de julho uma série de normas que passam a ser obrigatórias em todas as gamas de veículos que sejam comercializados no espaço comunitário. Se já ouviu falar nas caixas negras dos aviões, usadas para detectar falhas técnicas e humanas que provoquem acidentes nesse meio de transporte, saiba que os novos carros portugueses, e não só, contam agora com algo semelhante. Ao contrário do caso dos aviões, onde são também gravadas conversas para detectar falhas humanas, os dispositivos de registro de eventos presentes nos automóveis funcionam quase como tacógrafos e registram apenas os aspectos técnicos de um carro antes, durante e após um acidente, como a velocidade a que circulava, o recurso aos travões ou a ativação dos airbags e pré-tensores de cintos. A caixa negra não registra nenhum dado dentro do habitáculo. Aquilo que registra são os dados, os parâmetros que ocorrem nos momentos que antecedem, durante e a posteriori, num caso de colisão, nomeadamente parâmetros físicos e tecnológicos, velocidade, inclinação da estrada, se foram ativados ou não os sistemas de segurança, mas não nada que identifique nem condutor nem os ocupantes da viatura. Além da obrigatoriedade das caixas negras, há novas medidas de cibersegurança, bem como alertas de atenção em caso de sonolência do condutor, adaptação inteligente de velocidade, sinalização de travagem de emergência em caso de detecção de um objeto na faixa de rodagem, avisador avançado da distração do condutor, pré-instalação de dispositivos de bloqueio da ignição sensíveis ao álcool e detecção de obstáculos em marcha atrás com câmara ou sensor. Todos são importantes para a diminuição da sinistralidade, mas destaco aqui 2 que são bastante ativos, que é a detecção de objetos na marcha atrás e com a respectiva travagem e o adaptador inteligente de velocidade, que podem diminuir o erro humano. Já para a especificidade dos veículos pesados, destaca-se o novo sistema de alerta para prevenir choques com peões ou ciclistas. Todas estas mudanças pretendem reduzir a sinistralidade rodoviária num esforço contínuo da União Europeia que prevê a introdução de mais normas ao longo dos próximos anos. Já a seguir, na rúbrica Ao Volante, conhecemos o SUV da Audi que está a concorrer ao ACP Elétrico do Ano. Qual o papel dos combustíveis na transição energética? Especialistas debateram alternativas e cenários para 2035, data em que a União Europeia vai proibir os motores a combustão. Juntaram-se no Centro Cultural de Belém vários especialistas para analisar a realidade a curto prazo. A União Europeia tem um objetivo de proibir a venda de veículos a combustão até 2035, mas deste painel surgiram muitas vozes contra. O argumento é o mesmo que o Automóvel Clube de Portugal não se cansa de repetir. É uma meta irrealista.
Carlos Barbosa continua a erguer a voz sempre que pode contra o que diz ser as decisões infundadas da União Europeia. Eu acho que os carros a combustíveis não vão acabar. Acho que a solução elétrica é outra forma de mobilidade, que é completamente diferente de ver o problema de haver outras formas de mobilidade, que é o carro elétrico, mas os motores a combustíveis não vão acabar. Porquê? Porque são cada vez mais pequenos, são cada vez mais limpos, e veja que hoje em dia a produção de carros elétricos em cada construtor não passa dos 12%, porque continuam a apostar nos carros de combustão com os combustíveis atuais, não é? E mesmo falando ali com o nosso amigo do gás, o GPL, que também tem tido algum sucesso ultimamente, mas que os centros comerciais não deixam entrar carros com GPL, os não sei o quê, ainda há uma certa resistência ao próprio GPL, com medo que o carro exploda. Portanto, eu acho que em 2035, eu acho que os carros a combustão, os meus quadrinetos ainda vão ter carros a combustão e grandes carros e com combustíveis famosos. O Rally de Portugal, prova organizada pelo ACP, é exemplo da mudança que está a acontecer. As corridas dos automóveis são laboratórios para os combustíveis, porque começou-se com determinada percentagem de biocombustíveis aqui há 15 anos, talvez, quando começaram a haver os novos carros. Depois passou-se agora, há 6 anos para cá, começámos a fazer os carros híbridos para poderem ter uma compensação elétrica na altura em que não estavam nas especiais, nos percursos de ligação. Não há uma única solução para a transição energética. A mobilidade depende de várias soluções. Outra ideia deste painel que concluiu não ser possível acabar com os combustíveis fósseis de um dia para o outro. Estão em causa disfunções na cadeia de valor e a penalização dos mais desfavorecidos a nível económico. Foram as novas realidades a que o mercado vai assistindo que levaram a Petro a tornar-se EPCOL, Associação das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes. Os nossos produtos, mesmo tradicionais, são cada vez mais descarbonizados. Hoje em dia os gasóleos, as gasolinas já não são de origem 100% fóssil, já têm misturas de combustíveis de origem renovável, os biocombustíveis. No futuro outros aparecerão, como é o caso dos combustíveis sintéticos, já usados, por exemplo, nas provas automobilísticas, no Rally de Portugal, na Fórmula 1, etc. Também oferecemos outras formas de energia, gás natural veicular, os pontos de carregamento elétrico nas nossa rede de postos de combustíveis. Para o antigo Ministro da Economia, António Costa e Silva, é urgente a transição energética. A resposta não está em uma, mas sim em várias soluções. A questão dos biocombustíveis, dos combustíveis sintéticos, do próprio hidrogênio, a combinação destes combustíveis com os convencionais vai ser muito importante. Temos um desenvolvimento apreciável em tudo o que é o motor de combustão interna e os carros convencionais, com novos materiais. A solução é de uma panóplia desde os materiais, dos novos combustíveis, do blending, de melhores motores de combustão interna, também dos carros elétricos, também de carros com as fuel cells de hidrogênio. Tudo isso tem que ser considerado. Da conferência ficou também esta certeza dos vários oradores. É preciso decisão política e económica para todos os agentes saberem e definirem que rumo seguir para a transição energética. Hoje estamos ao volante do maior SUV elétrico da Audi, o Q8 e-tron. O modelo topo de gama é um dos candidatos do concurso ACP Elétrico do Ano. Esta semana estamos ao volante do Audi Q8 e-tron 4. Vamos conhecer este SUV de luxo 100% elétrico. É o maior SUV elétrico da Audi e posiciona-se como o topo de gama elétrico. O design é elegante, respeita as linhas Audi e conta com uma frente imponente, onde a assinatura luminosa domina com o novo emblema 2D. As pinças de travão vermelhas acrescentam um aspecto esportivo e quanto às rodas, estas podem ter jantes de 19 a 22 polegadas. Apesar de todas estas grandes dimensões, o Audi Q8 e-tron é um carro elegante. Como, por exemplo, estas jantes que são de 21 polegadas, mas pelo facto de serem muito cortadas, se tornam mais especiais. Quanto à traseira, temos esta assinatura luminosa muito bem conseguida, um LED que liga toda a traseira e à noite ganha muita presença. Quanto à capacidade de carga, este modelo chega quase aos 600 litros de capacidade, que para um carro 100% elétrico é um número muito positivo e mesmo uma referência dentro do segmento. É fácil de colocar aqui bagagem, conseguimos pôr aqui cerca de 6 malas de viagem, o que é um ótimo espaço.
O interior é amplo graças aos 5 metros de comprimento que o modelo apresenta. Os bancos da frente são confortáveis, existe boa qualidade de construção, atenção ao detalhe e este, sendo um modelo premium, todo o acabamento é feito em materiais macios. O espaço para os bancos traseiros é um ponto positivo a destacar, uma vez que 2 ou 3 adultos conseguem viajar de forma confortável, com espaço para pernas e boa altura para a cabeça. O Audi Q8 e-tron tem diferentes modos de condução disponíveis através do sistema Audi Drive Select, que altera a dinâmica do automóvel. A direção e o comportamento em curva são melhorados no modo desportivo e, quanto ao conforto, a suspensão pneumática garante o conforto necessário aos passageiros e ainda a altura ao solo regulável, consoante a necessidade do condutor. Apesar de ser um 100% elétrico, o Q8 e-tron equipa tração integral, não fosse o sistema 4 uma assinatura da marca alemã. A distribuição do binário é controlada de forma permanente e totalmente variável entre os 2 eixos, o que garante uma elevada estabilidade de condução. O preço do modelo em Portugal começa nos 81.000 euros. Os ralis despertam muitas paixões nos seus adeptos, de tal forma que há quem dedica a vida a reproduzir de forma bem realista alguns dos momentos mais icónicos do Mundial de Ralis. Este é o mundo dos dioramas de Joaquim Carvalho. Sabe o que é um diorama? Trata-se de um modo de representação da vida real, ou seja, é um conceito artístico tridimensional para expor cenas realistas e, na maior parte das vezes, feito à escala. A finalidade pode ser o ensino ou o entretenimento, como é este caso. No mundo português dos ralis não haverá quem não conheça Joaquim Carvalho, um modelista apaixonado por esta realidade à escala 1:43. Isto é o hobby. Nós temos trabalhos já espalhados por alguns países. Aquilo que eu quero mostrar é, efetivamente, divulgar o meu trabalho, que é um hobby, não é? E aquilo que nós fazemos é transformar o modelismo estático em completar com mais movimento, com os carros a deixar a poeira para trás. Nós criamos ilusões. Eu tento transformar o miniaturismo estático o mais real possível. Joaquim Carvalho terá provavelmente a maior coleção portuguesa de carros de rally, onde as carrinhas de assistência ganham um carinho especial. Já vamos perceber porquê. Com fotografias da época, o modelista analisa todos os detalhes e cria verdadeiras obras de arte. Pinta, corta, cola. Esta é apenas uma pequena amostra das tantas réplicas da realidade que tem criado. Uma doença boa, porque estou sempre entretido, estou sempre a trabalhar, sempre, quando não tenho invento, sou capaz de estar 6 ou 7 horas a pintar um boneco, a pintar um mecânico. Perco muito tempo em pesquisar para que as coisas fiquem efetivamente parecidas com a realidade. A envolvência, os pormenores e, acima de tudo, em cada um destes trabalhos está a doença saudável, que começou lá muito atrás com o gosto pelas miniaturas. Era Joaquim, menino e moço. Gostava de as desmontar, arranjar. O meu saudoso pai fazia modelos da Segunda Guerra Mundial em balsa. Quando Joaquim Carvalho saiu de casa para ver os primeiros ralis, a paixão aumentou. Havia um fascínio, sobretudo pelos mecânicos. Nós íamos atrás deles para ver onde é que eles paravam, porque sabíamos que também íamos encontrar o copiloto, os carros, mas sempre fui siderado em ir atrás das carrinhas de assistência. Pouco a pouco, o desejo de imitar essa realidade foi ganhando forma. Comprei um saco de 5 kg de gesso, umas esponjas para fazer, para tentar fazer a flocagem das árvores, e foi a minha primeira maquete nessa altura, e uma tábua de um armário de cozinha. Foi o princípio de muitas horas de dedicação. Eu começo a trabalhar sensivelmente por volta num dia normal, 8h30, 9 horas, sento-me na minha bancada de trabalho e paro uma hora à hora do almoço e depois vou por aí conforme aquilo que for necessário fazer. Eu, quando começo a trabalhar para o Rally de Portugal, às vezes vou pela noite dentro e esqueço-me de comer. É preciso a minha esposa estar sempre, come qualquer coisa,
Entretanto, também... E acompanha-me, às vezes fazemos noitadas e vamos pela noite fora e são horas seguidas. Pilotos, mecânicos, quase todo o universo de rallies em Portugal já conhece os trabalhos de Joaquim Carvalho. A competição é um fascínio, mas está ainda por concretizar o sonho de ver em ação as legendas de Monte Carlo. Ver todos aqueles carros que fizeram parte do nosso imaginário quando eles vinham cá a Portugal, no antigo Rally Tab. E deve ser, eu peço desculpa que eu estou a falar e estou arrepiado, porque é um dos meus grandes sonhos. Uma das minhas primeiras maquetes foi efetivamente um cenário de Monte Carlo com o Datsun 240Z. Joaquim Carvalho, ou Kilimac, a marca criada por este apaixonado, confunde-se com o trabalho do modelista que nos mostra a realidade da competição automóvel, sobretudo dos rallies na escala 1:43. É tempo de vermos a agenda. São estes os eventos que não pode perder este mês. A 7ª prova do circuito Semana ACP BPI joga-se no Aroeira Pines Classic, um campo inserido na herdade da Aroeira. O jogo está marcado para amanhã de 17 de julho e é o último jogo da temporada de verão, já que o circuito só regressa no final de setembro. As últimas 2 corridas do Mundial de Fórmula E vão decorrer em Londres nos dias 20 e 21. António Félix da Costa venceu as últimas rondas em Portland e está na 4ª posição do campeonato. Depois dos elétricos, também sugerimos a tradicional Fórmula 1. Budapeste recebe a 21 de julho a 13ª prova do Mundial. É com estas sugestões que nos despedimos desta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana e, se for caso disso, boas férias.